Muito bem, Gabriel Paulista já chegou, a Lili Nascimento também já chegou, já foi e agora volta ao nosso Sport Center. Sempre um. Com mais desta movimentação de mercado do Corinthians, Lili. O clube está de olho em mais gente. Bem-vinda mais uma vez. Gostei dessa. Chegou, já foi, agora volta. Pois é, os torcedores do Corinthians estão aguardando, Gláucia, mais jogadores, né? Como nós mostramos aí, o Gabriel Paulista foi o primeiro reforço da temporada, zagueiro de 35 anos. Ele tem o perfil de jogadores que o Corinthians está procurando nessa janela de transferências, sem custo algum. Claro que o Corinthians tem que pagar luvas, tem que pagar o salário, mas quando eu falo sobre custos, é de transferências, ter que pagar para o jogador vir jogar aqui. Não. Ele acabou rescindindo o contrato com o Besiktas da Turquia, abriu mão de 30 milhões de reais. Então, ele chega ao Corinthians, terá, claro, o custo do salário, mas ele estava disponível no mercado. Outro reforço é o Matheus Pereira, o meio-campista que pertencia ao Fortaleza. Então, ele chega para reforçar o Corinthians também. A mesma situação, né? O Corinthians negociando aí com o Fortaleza, a questão de um empréstimo, justamente para o Corinthians não ter que pagar o valor da transferência dele. Então, em breve, aí deve ser anunciada a coletiva de apresentação oficial. E também tem o Pedro Milans. Quem que é esse jogador? Ele é um uruguaio de 21 anos que jogou na base da seleção uruguaia e que pertencia ao Peñarol. Até então ele era titular com o Peñarol, fez praticamente na última temporada a maioria dos jogos aí como lateral direito titular. E é uma posição que o Corinthians vem procurando. Sim, tem o Mateuzinho titular absoluto, mas não tem ninguém para fazer sombra, né? Se de repente o Mateuzinho acaba se lesionando, não tem quem coloque no lugar dele. Por isso o Corinthians está atrás desse lateral direito, né? As conversas bem encaminhadas, então deve ser mais um terceiro reforço para a temporada. O Corinthians que então já tem Gabriel Paulista, Matheus Pereira, deve ter o Pedro Milans, mas não para por aí, porque o Dorival, quando chegou ao timão, ele pediu ao Fabinho Soldado pelo menos 4 reforços no meio da janela de transferências e não aconteceu, né? Até porque teve o transfer ban, rolou tudo aquilo que a gente já sabe e aí ele precisou esperar. Então ele quer pelo menos um ponta de velocidade para compor ali o elenco, né? Na verdade, para chegar pronto para jogar. A gente sabe que algumas saídas aconteceram, Thales Magno, Romero, então o Corinthians também precisa ali se fortalecer na linha de ataque e nisso Marcelo Paz segue firme no mercado e a gente vai atualizando aí pro torcedor, pro fã de esportes. Ah, tem um reforço também aqui, peraí. Vem aqui, reforço. Esse reforço aqui é a altura dele mesmo? O Yuri Alberto é dessa altura? É a altura dele. E você vê... Não, mostra seu rosto aqui. Como é que é seu nome? Sofia. Sofia, e o seu? Camila. Vocês trouxeram aqui, vocês querem que o Yuri Alberto pare? Sim, eu quero muito, eu sou muito fã dele. E aí vocês mandaram fazer, tem a altura dele, tá praticamente o Yuri Alberto aqui. Sim. Sorriso tá igual? Sim, tá tudo igual. Ah, então tá. E você gosta muito dele? Eu gosto muito, muito, muito dele. E aí você nem quer pensar na possibilidade dele ir embora, ele tem que ficar? Não, ele tem que ficar, ele não pode sair. Ah, então tá aí, ó, Gláucia, tá aí um reforço, altura do Yuri Alberto mesmo, ele está treinando, os jogadores estão saindo aos poucos. Quem sabe, né, ele não apareça aqui, porque com essa homenagem, de repente, o autógrafo aqui, ficaria legal, hein, Gláucia? Você vai ficar aí até isso acontecer. Ele porque agora vai ficar acompanhando. isso. Quem diria que teríamos Yuri Alberto ao vivo aqui no Sport Center a esta hora? Tá até suja, ó. Ó, Arrasaram. fizeram bonito, bem legal, bem feito. Aí bem bolado, diria o outro, bem pensado. Né? Lili, a gente vai acompanhar isso também aí contigo, hein, amiga? Fica aqui com a gente no nosso papo. Vai que o Yuri sai. Ficarei. O Yuri é gente boa, né? Ele... Eu quero ver a reação tem cara dele, dele parar ali e vai trazer atender isso as pra meninas, gente. assim. A gente Vamos fazer o tem seguinte, essa expectativa. para elas não perderem, Gláucia. Vai lá. Vou falar para elas ficarem ali então, né, Isso. com o Yuri Alberto ali aparecendo pro Yuri Alberto ver. Sim. Tá? E aí a gente vai mostrando aqui, combinado? Combinado. Boa sorte então para vocês. Tá? Obrigada. Então bora lá. Então tá, elas vão ficando lá, eu fico por aqui, entro no papo aí com vocês e aí, se acontecer, a gente já corta pra lá na hora. Isso, maravilha. Já pensou, as meninas fizeram tudo isso, estão desde as 7 da manhã nesse portão, com esse boneco e tudo mais. Aí na hora elas estão falando aqui com a gente e perde a saída do Yuri Alberto. Aí imagina, seria demais, não, aí né? não deu, aí né? não vamos ser responsáveis Elas por isso. levando o Yuri Alberto Deixa pra elas todos, posicionadas né? ali, Yuri Alberto fica, está ali bem posicionado. Agora, gente, vamos lá, Lili traz aí o radar do Corinthians, né? Além dos jogadores que já estão encaminhados e tudo mais, um Corinthians que a gente sabe que precisa, de fato, de profundidade para esse elenco.
claro nessa última temporada, o quanto o Dorival contava ali com os seus 11 principais e sempre que tinha uma baixa, uma peça, o como era difícil repor e segurar ali um nível competitivo até para esse Corinthians, né? Então, a gente falava, o setor defensivo nem era uma prioridade, mas o técnico também pedindo para setores em que o Corinthians precisa de mais, tem que olhar para esse mercado, não tem jeito. Pois é, tem que olhar um mercado talvez mais alternativo, né? Para fugir um pouquinho da palavra criatividade, que o Marcelo Paes falou tanto na coletiva de apresentação dele. E é isso, ele traz, né, esse pedido do Dorival, barra uma necessidade do time de um atacante que atue pelos lados, com velocidade. Acho que o Dorival, para além de ter opções no elenco, para também agregar na parte tática, né? Ter ali algumas variações do que esse Corinthians pode apresentar, que ficou sempre muito em função de Memphis, de Yuri, de Garro, mas que teve na temporada passada os dois laterais como peças, né, fundamentais dentro de uma estratégia do Dorival. Então, acho que ele encontrou um mecanismo ali para o Corinthians conseguir o feito de, com um turbilhão de coisas acontecendo na política do clube, terminar a temporada com 2 títulos. Mas eu acho que é isso, é você qualificar, mas também entregar peças para o Dorival numa temporada que o Corinthians vai jogar bastante. Sem dúvida nenhuma, eu acho que passa pela profundidade de elenco, não só, obviamente, para você disputar o maior número de competições possível, mas também para você ter a possibilidade de mudar jogos com jogadores que saem do banco de reservas. O que não acontecia com o Romero, Thales Magno. Eu acho que esse é o grande problema, esse é o grande X da questão que o Corinthians tenta solucionar. As contratações que o Corinthians faz, no meu entendimento, não são contratações para você disputar 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, mas são contratações que você consegue, em um determinado jogo, contra um adversário específico, mudar a característica do seu time ou até mesmo durante o jogo, você coloca um jogador de velocidade. A gente viu a estreia do Corinthians, que obviamente não é parâmetro para muita coisa, mas na ausência do trio, um ataque muito mais leve, jogadores que têm essa característica de pressionar a saída de bola, coisa que o Corinthians fez até contra o São Paulo no clássico do Morumbi na temporada passada pelo Campeonato Paulista, se não me engano, ou brasileiro, melhor dizendo, e conseguiu sufocar o São Paulo. Então, assim, eu acho que são vários jogadores que o Corinthians precisa para brigar no Campeonato Brasileiro. Agora, se essa não for a ideia ainda, até porque o Corinthians não tem dinheiro para isso, para bater de frente com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, eu acho que o Corinthians acerta, principalmente na contratação do Matheus Pereira, porque você perde o Maicon, que é um jogador que, com 3 anos de contrato, eu não sei o quanto ele renderia nesse terceiro ano, nesse segundo ano, por exemplo, e traz o Matheus Pereira, que é um cara de muita dinâmica no meio campo, né? Ele é um cara que vai distribuir muito bem o jogo pro Corinthians, isso é algo que falta também. O André, que estreou, fez o gol, meio sem querer, é verdade, mas fez o gol, é um jogador que traz uma característica diferente em relação ao José Martínez, então acho que é sobre conhecer esse elenco e trazer os jogadores para fortalecer. E eu acho que o Matheus tem um potencial também de crescimento nesse Corinthians, né? O Dorival, que no ano passado também teve que recorrer muito à sua base ali no momento aperto, Guinegão, em muitos jogos foi o cara que salvou e que resolveu, enfim, o Dorival foi buscando o que tinha de alternativa ali, né? Por isso que eu acho que essa importância, e até, né, Lili, para equilibrar isso e para o clube também ter um potencial melhor aí para ir ao mercado, algumas saídas, até você poder relembrar para a gente o que o Corinthians também já está pensando aí, talvez o Félix também sendo negociado, o que a gente tem nesse equilíbrio aí do Corinthians entre saídas e chegadas? Vamos lá para a questão desse equilíbrio que é importante. Em relação ao Félix Torres, um zagueiro que não foi utilizado, né, em muitos momentos aí na última temporada, acabou sendo discutido aí por muitos torcedores, por alguns erros individuais. Então, ele está de acerto por empréstimo com o Internacional. Algumas burocracias estão sendo resolvidas, né? Aí você tem um desafogo um pouco na folha salarial para o Corinthians pagar contrato não, né? Salário de um jogador que venha para essa temporada. O Anrileri há um esforço muito grande do Corinthians para mantê-lo aqui. É um lateral esquerdo, é um jogador de muita qualidade, ele teve um grande destaque, né, no título do Campeonato Paulista também, mas aí tem um imbróglio financeiro que fez com que o Corinthians ainda não conseguisse concretizar a permanência dele. Então ainda é uma incógnita, tá? A permanência ou não do Anrileri. O Corinthians não quer se desfazer, porque se desfizer aí do Anrileri, vai precisar contratar um lateral esquerdo
também, né? Porque tem só o Matheus Bidu e Anguilera ali para a posição. O Marcelo Paz, na coletiva de apresentação dele, além dele falar da saída de alguns jogadores, já falou sobre o Romero, sobre o Thales Magno, sai o Maicon também, vem o Matheus Pereira para tentar suprir aí a posição do Maicon. Ele deixou também no ar de que esse ano o Corinthians deve fazer a maior venda da história do clube. E a gente até perguntou para ele, mas quem, né? Porque tem Breno Bidon, tem o próprio Yuri Alberto, que a situação dele ainda o torcedor fica com o pé atrás, né? Ele estava na Itália, mas foi resolver questões ali da cidadania italiana. Então o que ele garante é isso, que a função é acertar as contas, né? Trazer jogadores sem custos e realizar a maior venda da história do Corinthians ainda nessa temporada. A gente sabe que tem propostas, né, de clubes europeus, tanto para o Breno Bidon quanto para o Yuri Alberto. Agora fica aquela pulguinha atrás da orelha do torcedor, né? Quem será que vai sair? Se sair, será que sai na janela do meio da temporada? O torcedor corintiano quer saber e, segundo Marcelo Paz, isso deve acontecer esse ano.